Olá, boa tarde aos queridos amigos do Albergue Nosso Lar de Guanambi. É com muita alegria que nós estamos juntos aqui nessa oportunidade, falando um pouco sobre Espiritismo, especialmente nesse mês de dezembro, Natal, em que nós, mais do que nunca, abrimos os nossos corações aos ensinamentos de Jesus e que a doutrina espírita também nos esclarece e descortina. Eu sou Ivana Raiski, eu faço parte da Federação Espírita de Goiás, do IGESE, que é o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, e muito feliz por estarmos aqui estudando juntos hoje. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre o despertar do espírito. Que despertar é este? Nós vamos nos lembrar que de tempos em tempos, Deus nos envia mensageiros, espíritos superiores, missionários, que vêm à Terra, reencarnam aqui, com o objetivo de nos ajudar na compreensão das leis de Deus. Esses espíritos, então, que nós conhecemos como profetas ou espíritos missionários, eles vêm com esse objetivo, numa forma enorme de doação de amor pela humanidade. Mas nós vamos destacar 3 grandes momentos em que Deus mandou esses missionários. O primeiro momento com Moisés, que nos trouxe os 10 mandamentos, a lei divina para aquele povo, né, que era o único povo da época que era monoteísta. Moisés, que também foi um grande legislador e disciplinador do povo hebreu. Depois nós temos a vinda de Jesus como sendo essa segunda grande revelação que Deus mandou para os homens. E Jesus, que é o Espírito mais perfeito que já esteve aqui conosco, de acordo com o que os Espíritos nos dizem, governador espiritual do nosso planeta, Jesus veio para nos demonstrar, não somente nos falar, mas nos demonstrar o amor de Deus por nós. Mostrar que nós somos todos filhos deste Pai, que é misericordioso, que é bom, que é aquele bom pastor que não permite que nenhuma das ovelhas do rebanho se perca. Mas Jesus, ele nos prometeu um consolador. E ele disse que ele rogaria ao Pai que nos enviasse esse consolador, o Espírito de verdade, que estaria conosco e que levantaria o véu sobre tudo aquilo que ele havia dito e muito mais. E aí nós temos esse terceiro grande momento da terceira revelação, que é a chegada da doutrina dos Espíritos. Então, o Espiritismo, sendo esse consolador que Jesus nos prometeu, ele vem reviver o cristianismo primitivo. Ele vem reafirmando tudo aquilo que Jesus disse, nos levando a compreendermos melhor os ensinamentos que Jesus nos deixou. E o Espiritismo, que é essa doutrina dos Espíritos, que, portanto, se diferencia das 2 primeiras grandes revelações, pelo fato de que ela não veio por um só mensageiro. A primeira veio por Moisés, a segunda veio por Jesus, e a doutrina espírita é a doutrina dos Espíritos. Então, foram muitos espíritos, por meio de muitos médiuns, em lugares diferentes no mundo, trazendo para nós o conhecimento da lei de Deus. E nós vamos encontrar nas obras fundamentais, ou também chamadas obras básicas de Allan Kardec, os fundamentos dessa doutrina. Começando com a publicação de O Livro dos Espíritos, entre 18 de abril de 1857, e depois, na sequência, com a publicação de O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Essas são as 5 obras do que a gente chama de Pentateuco kardeciano. Mas também outras obras importantes, como a Revista Espírita, a Viagem Espírita, o que é o Espiritismo, obras póstumas, que também nos ajudam a conhecer melhor tanto o codificador quanto a codificação espírita. E nós vamos encontrar, então, nos fundamentos do Espiritismo, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de que na casa do Pai há muitas moradas. E ali nós encontramos um trecho de um comentário dos Espíritos que dizem, na verdade, um trecho do comentário de Kardec. Do ensino dado pelos Espíritos resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Jesus nos falava, né, que na casa do Pai há muitas moradas. E quando nós olhamos à noite para um céu estrelado e achamos lindo, nós compreendemos que nós não estamos apenas tendo aquela visão para alegrar a nossa vista,
Ali estão representados inúmeras moradas infinitas que Deus criou para outras populações de seres espirituais como nós, também filhos de Deus. Então, os espíritos, de uma forma didática, para que nós possamos compreender a categoria desses mundos habitados, de acordo com a evolução espiritual dos seus habitantes, eles fazem uma classificação, não é? Que eles não chamam de uma classificação absoluta, mas de uma forma didática para nós entendermos. Então, nós teríamos, logo no começo, mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. E aí nós nos lembramos daqueles mundos e daquele momento em que a Terra viveu com os homens das cavernas, onde o instinto ainda se sobrepõe à razão, o homem ele luta pela sobrevivência, e aos poucos ele vai desenvolvendo a sua inteligência, não é? E vem com o surgimento do fogo, da roda, e tudo aquilo que a gente estuda quando estudamos a pré-história, não é? Do nosso planeta. Mas na sequência, esse mundo ele vai progredindo e se torna um mundo de expiações e provas, que é um tipo de mundo onde o mal domina. Os espíritos nos informam que nós estamos vivendo um momento de transição do nosso planeta Terra, que está deixando de ser um mundo de expiações e provas para se transformar num mundo de regeneração, que é justamente essa sequência evolutiva. Os mundos de regeneração, que os espíritos dizem, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ou seja, ainda existe o mal, mas o bem já começa a se sobressair nos mundos de regeneração. Na sequência, nós temos os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal de forma absoluta, até que nós temos, então, já, né, com a perfeição, os mundos celestes ou divinos, que são habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, didaticamente, os espíritos, né, trouxeram essa classificação para que nós pudéssemos até entender em que nível evolutivo nós estamos. Então, nós estamos percebendo que nós estamos, né, em 5 classificações, nós estamos na segunda, ainda estamos menos da metade do caminho, né, desse processo evolutivo. E a velocidade com que nós evoluiremos ou não vai depender de nós, porque nós somos dotados de livre-arbítrio para que nós tenhamos o mérito das nossas escolhas. Então, depende de nós se nós evoluiremos mais rapidamente ou mais demoradamente, dependendo das escolhas que nós fizermos, né, nas nossas vidas. Nós vamos buscar em O Livro dos Espíritos, na questão 55, Allan Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Olha que pergunta interessante. E os espíritos respondem: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Os espíritos, então, são claros em dizer, não é, que assim como existe esse mundo em que nós habitamos, existem outros inúmeros também habitados, e que nós estamos longe de sermos os melhores e os mais evoluídos. Por aquela classificação dos mundos, nós já sabemos disso, não é mesmo? Então, mais uma vez, a gente tem essa informação de que o nosso mundo está passando, né, por essa fase de transição, e ele vai passar, então, a contar gradativamente com o maior número de espíritos que aqui estarão reencarnando, com esse ideal de fazer o bem, né, de fazer o bem para os outros, de merecer o bem para si próprio. Então, à medida em que essa evolução vai se fazendo, aqueles espíritos mais rebeldes, mais afeiçoados ao mal, eles serão retirados da Terra, reencarnarão em outros mundos inferiores, seguindo no seu processo de evolução, porque, como nós dissemos, Deus não desampara nenhum dos seus filhos, mas aqueles que já têm uma propensão, uma tendência maior para o bem, eles passam a reencarnar na Terra. Então, é fácil nós sabermos, se nós que queremos prosseguir vivendo neste mundo, o que nós devemos fazer para merecermos o paraíso, merecermos herdar essa terra. É justamente trabalharmos na nossa reforma moral, nos tornando pessoas melhores, trabalhando no bem. Esse é o nosso caminho e que Jesus nos ensinou como nós devemos fazê-los, né?
Nós vamos encontrar no livro Reencontro com a Vida, da editora Leal, do ano de 2006, uma psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno nos diz assim: ampliar as informações sobre a espiritualidade e a erraticidade sobre a lei de causa e efeito é dever de todos aqueles que despertaram para Jesus e a própria consciência, assim contribuindo em favor da humanidade e do seu próximo vencido pelas perturbações psicológicas ampliadas pelas obsessões. Então, na verdade, ele nos diz que quanto mais nós estudamos e nós compreendemos sobre a espiritualidade, sobre o prosseguimento da vida, como é a vida no mundo espiritual, não é? O porquê de nós termos no mundo tantas desigualdades, tantas dores. Quando nós compreendemos isso, fica muito mais fácil para nós despertarmos a nossa consciência para Jesus e buscarmos a nossa transformação, contribuindo assim para que a humanidade, né, seja melhor a cada dia. Agora é importante nós nos lembrarmos que quando nós falamos, né, desse período de transformação, nós não temos que nos preocupar com datas, não é? Quando é que isso vai acontecer realmente? Porque isso aí é um processo. Os espíritos dizem o seguinte: olha, o advento do mundo de regeneração não se dá nem se completa em pouco tempo. Então, gente, é um processo. A nossa visão, muitas vezes, a visão da vida material de uma reencarnação, faz-nos ter essa dificuldade de imaginarmos aquilo que não tem fim, o tempo, a eternidade, a imortalidade. Mas os espíritos falam que não existe pressa. Isso acontece naturalmente, gradativamente. Uma outra orientação, que a transição de planeta de provas e expiações para a regeneração já começou, não padece dúvida. Allan Kardec já fala isso para nós em A Gênese, no capítulo 18. O equívoco é datar, é precisar, é fixar uma época em que tal processo estará concluído. E aí nós vamos nos lembrar numa passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 36, que diz: quanto a esse dia e a essa hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Jesus se referindo ao fim dos tempos, ou seja, a esse processo de mudança. Então, não nos preocupemos com datas, né? Que nos dizem que será em 2018, 2019, 2012, 2050 e tal. Gente, isso não importa. Nós temos que nos preocupar com a nossa transformação. Porque se nós queremos participar desse processo, nós precisamos começar conosco. Então, é nos modificarmos, é buscarmos adquirirmos as virtudes, né? Transformando os nossos vícios morais em qualidades espirituais. Nosso dever é esse, principalmente. Então, ainda em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, Jesus diz: o que se sabe é que quando chegar esse momento, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Olha só. Por aí a gente já pensa, será que o evangelho do reino está sendo pregado por todo mundo? Nós sabemos que não. Agora, nós sabemos que nós estamos fazendo parte disso. Quando então nós estamos neste ano vivendo essa situação de pandemia, quão difícil para nós não é esse ano de 2020? Mas por outro lado, quão maravilhoso! Quantas iniciativas, não somente dos espíritas, mas de outros cristãos, no sentido de colocar à disposição na internet conteúdos de qualidade, que chegam ao mundo inteiro. Então, sim, estamos começando a ver esse evangelho sendo pregado em todo o mundo. É o começo, não é? Estamos caminhando nesse sentido. Kardec escreve na Gênese, em A Gênese, no capítulo 17, item 57. Ele escreve assim: quando sucederão tais coisas? Ninguém o sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões.
Então não esperemos cataclismas, grandes revoluções do globo. A transformação, ela será em nós, ela é de dentro para fora. Nós vamos observar os sinais na mudança das relações sociais. Os espíritos nos dizem sobre a quantidade de espíritos missionários que estão reencarnando e que irão reencarnar na Terra nos próximos tempos, para nos ajudar nesse processo, né? De despertar do espírito, despertar sobre a importância de sermos ao invés de termos. Então, esse é um processo que nós estamos vivendo. Então, nós poderíamos dizer que nós estamos vivendo esta era do espírito, que é uma era de fé, é uma era de razão e é uma era de autoconhecimento. Por que é uma era de fé? Nós vamos encontrar no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, quando nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esta fé que nós desenvolvemos com o Espiritismo de forma raciocinada, ela é que nos ajuda na compreensão de tudo isso que está acontecendo, que nos faz compreender de forma lógica os mecanismos da lei divina. Nós também encontramos na carta aos Hebreus, escrita pelo apóstolo Paulo, ele diz: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, é um meio de conhecer realidades que não se veem. Então nós temos essa fé. Diferentemente de outros que cultivam a fé cega, nós temos uma fé raciocinada, que nos leva a buscarmos a compreensão. Então, para crer é preciso compreender. E é o que a doutrina espírita nos orienta e nos traz. Mas também, além de ser esta era de fé, essa era do espírito, é uma era de razão. Exatamente por quê? Porque cultivamos em nós esta fé raciocinada. E aí nós vamos nos lembrar que o Espiritismo nos ensina, quando nos diz: fé inabalável só é a que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Encontramos ainda: a fé raciocinada é a fé que permanece em constante contato com a razão, isto é, busca sempre um saber mais amplo, argumenta e se questiona. Para isso, a fé espírita há de ser permanentemente reconstruída no diálogo com os diversos saberes. Então, é fé raciocinada, quando nós compreendemos o porquê das coisas. Mas essa era do espírito, do despertar do espírito, além de ser um tempo de fé e de razão, é também um tempo de autoconhecimento. A necessidade de nós buscarmos nos conhecermos para aí nos transformarmos. E aí, nesse sentido, nós encontramos uma orientação preciosa que está em O Livro dos Espíritos, na questão 919. Allan Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí a resposta é: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então essa é uma frase de Sócrates que é nos lembrada por Santo Agostinho nessa resposta, quando ele fala do hábito que nós temos que ter de diariamente, antes de dormirmos, quando nos deitarmos, de passarmos em revista como foi o nosso dia. O que nós fizemos? Onde nós acertamos? Onde nós erramos? Onde que eu posso ser melhor? Como eu posso ser melhor? Então, esse é o processo do autoconhecimento, que precisa que nós tenhamos humildade para reconhecer que nós erramos, que nós não acertamos o tempo todo. Então, é o início, é o processo inicial na busca do autoconhecimento que vai nos levar à transformação moral. Então, depois dessa orientação, nós vamos entender que a chave do conhecimento de si mesmo, né? Na verdade, o conhecimento de si mesmo, ele é a chave do progresso individual. Para que nós possamos progredir, nós precisamos buscar esse autoconhecimento. Nós temos também, ainda em A Gênese, no capítulo 28, no item 27, que nos fala sobre a geração nova. E lá nós encontramos assim: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons,
encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. E aí nós voltamos naquilo que já comentamos, né, sobre o exílio, sobre os espíritos que não estiverem mais sintonizados com a frequência espiritual do planeta que está se transformando, eles serão exilados, eles serão convidados a habitar em outros mundos que estarão mais de acordo com o seu nível evolutivo. Então, na verdade, a Terra, ela vai passando por esse processo de transformação que é lento e que a gente vai observando aos poucos na mudança dos hábitos, dos costumes e das pessoas. Exatamente porque o Espiritismo vem justamente nos ajudar neste momento, porque nos revela as leis divinas. Isso é muito bom, nos ajuda, né, na compreensão. Bom, nesse processo, então, nós vamos entender que o amor, ele será o que a gente pode chamar de um grande elixir no combate ao orgulho e ao egoísmo, que, segundo Kardec, são as chagas da humanidade e são entraves à nossa evolução. Então, quando nós nos olhamos no espelho e nos enxergamos maiores, melhores do que nós somos, isso é um processo de orgulho, né, de vaidade, que nós precisamos combater. Mas quando a gente pensa em amor, quando a gente fala que o amor é esse elixir, de que amor que nós estamos falando? Se nós formos buscar no dicionário, amor, ele vai ter vários significados, né? Olha, pode significar afeição, compaixão, misericórdia ou ainda inclinação, atração, apetite, paixão, querer bem, satisfação, conquista, desejo, etc. Mas aqui nós estamos falando do amor que nós encontramos no Evangelho de Jesus, que é aquele amor que está elevado acima das coisas da matéria. Então, é o amor que Jesus nos ensina de cultivarmos e aprendermos esse amor para darmos a todos os nossos irmãos e semelhantes. Começando com aqueles que nos são mais próximos, não é? Mas Jesus nos traz o exemplo desse amor pela humanidade, que é o amor que nós almejamos. Então, na verdade, para que nós possamos alcançar esse objetivo da evolução, nós precisamos sufocar, não é? Esses sentimentos de egoísmo, de orgulho, precisamos transformá-los em virtudes de bondade, de misericórdia, de tolerância, de perdão, de paciência. Todas essas virtudes que fazem com que a gente consiga avançar rumo a esse nosso objetivo. Então, nós nos lembramos, né, que o Espiritismo ele vem como essa nova ciência revelar para os homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. E quando nós pensamos nesse entrave, que é o egoísmo, nós ficamos pensando, como que eu faço para deixar de ser egoísta se muitas vezes eu nem percebo que eu sou egoísta? Então, voltamos lá na necessidade do autoconhecimento, não é? E quando nós falamos de egoísmo, nós encontramos inúmeras formas de demonstrarmos esse egoísmo. Então, o egoísmo pessoal, não é? Aquilo de querer o melhor sempre para mim, não me preocupando com os outros. O egoísmo de família, de achar que tudo de melhor precisa ser para minha família e não nos preocupando com os outros. Egoísmo de casta, de nacionalidade. Então, quando nós nos preocupamos apenas com aqueles que nós consideramos como sendo nossos, nós estamos demonstrando o nosso egoísmo por não desejarmos o bem para todas as pessoas, né, de maneira indistinta. Nós vamos encontrar em o Livro dos Espíritos, na questão 785, Allan Kardec pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. E nós vamos nos lembrar, né, que Jesus ele nos ensinava que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, na verdade, para que nós possamos perceber quando nós estamos sendo egoístas, é preciso nós nos colocarmos no lugar do outro. Não é ter essa capacidade de empatia e de pensar, se eu estivesse naquele lugar, como é que eu gostaria que as pessoas agissem para comigo? Esse é o caminho. Na questão 914, Allan Kardec faz uma outra pergunta interessante. Parece bem difícil extinguir inteiramente o egoísmo do coração do homem, se ele estiver baseado no interesse pessoal. Pode-se conseguir isso?
Ou seja, está dizendo assim: eu faço algo, mas para que as pessoas vejam, para que as pessoas me admirem e percebam o quanto eu sou bom, o quanto eu sou caridoso. Né? Como é que eu posso tirar o egoísmo do meu coração se eu estou fazendo aquilo esperando algo em troca? E aí os espíritos dizem: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. É preciso reformar as instituições humanas que estimulam e mantêm o egoísmo. Isso depende da educação. Gente, e aí, quando nós pensamos em educação, não é? O Espiritismo nos diz assim: não pela educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Então, a educação no sentido mais amplo, educação do ser espiritual. Não a educação formal da escola, que também é importante, mas a educação moral, que é inicialmente o papel dos pais, mas depois também, né, da família, da escola, de toda a sociedade. Na questão 893, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E tem uma resposta que é linda, que diz assim: todas as virtudes têm o seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. Então é aquilo que Jesus nos recomenda: olhar, fazer o bem sem olhar a quem. Fazer com que a mão direita não saiba o que dá a mão esquerda. Então é fazermos a caridade de forma anônima. Isso é a mais meritória das virtudes. E aí, na questão seguinte, no 894, Allan Kardec ainda insiste e pergunta: há pessoas que fazem o bem de maneira espontânea, sem precisar vencer nenhum sentimento contrário. Tem tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? Ou seja, aquele que faz a caridade de forma espontânea, natural, tem mais mérito do que aquele que precisa se disciplinar para conseguir fazer? E aí, a resposta é muito legal. As que não têm de lutar é porque nelas o progresso está realizado. Por isso que é espontâneo. Lutaram antes e venceram. Para estas, os bons sentimentos não custam nenhum esforço e suas ações parecem todas naturais. Para elas, o bem tornou-se um hábito. Ou seja, o bem é algo, um hábito que pode ser adquirido. Né? Nós podemos adquirir o hábito de fazer o bem pelo esforço constante em praticar esse bem. E aí, na sequência, né, das perguntas, na 896, Allan Kardec pergunta sobre aquelas pessoas que parecem ser muito desinteressadas do dinheiro, mas que esbanjam seus bens sem proveito real, né, para eles próprios ou para a sociedade, se eles terão algum mérito. E aí os espíritos dizem que eles terão mérito do desinteresse, mas não do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a extravagância é sempre, pelo menos, falta de senso. Então, não quer dizer que o fato de nós sermos desapegados, né? Nós temos dinheiro, e eu digo assim, eu sou uma pessoa desapegada. Mas se eu não faço bom uso, eu estou deixando de aproveitar uma oportunidade que Deus me deu, para usar a riqueza em benefício dos meus semelhantes, né? Agora, na questão 897, a pergunta também é muito interessante, porque, de forma resumida, Allan Kardec pergunta sobre aquelas pessoas que fazem o bem esperando uma recompensa futura, querendo ganhar o céu, ou querendo ir para nosso lar, né, para uma boa colônia espiritual. O que pensar? Isso prejudica o progresso dessas pessoas? Fazer o bem esperando recompensa futura? E os espíritos dizem: é preciso fazer o bem pela caridade, com desinteresse. Então, todas as nossas orientações espirituais vêm no sentido, né, de que nós temos que ser espontâneos no ato de fazer o bem. Bom, e para nós concluirmos, a última pergunta que nós queremos trazer para a nossa reflexão, a 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia vencer sempre as suas más tendências pelos seus esforços? E aí os espíritos respondem: sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. E a 917, qual o meio de destruir o egoísmo?
O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e principalmente com a compreensão que o Espiritismo vos dá do futuro real e não desnaturado pelas ficções alegóricas. Então, na verdade, nós temos a doutrina espírita que nos ajuda na compreensão de tudo isso que nós estamos conversando aqui, que nos mostra o caminho de forma muito clara, como despertarmos para a necessidade de prosseguirmos nesta evolução espiritual. E a melhor forma para nós curarmos esta chaga que é o egoísmo é a vida em família, não é? A importância da família na nossa sociedade, quanto essas pessoas estão a nós vinculadas, seja pelos laços do afeto ou das dívidas do passado. A família é a nossa primeira escola. Então, que nós aprendamos a valorizar a nossa família, a valorizar a tudo que Deus nos dá nesse momento evolutivo, que nós tenhamos sempre em mente que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse. E aí nós nos lembramos também daquela recomendação do Espírito Verdade, que nos fala lá no capítulo 6, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, na verdade, primeiro o amor, depois a instrução. E Emmanuel nos fala das duas asas da evolução humana, a do amor e da sabedoria. Então fica aí para nós, não é? Esse desafio de nós buscarmos, fazermos o bem, atendermos às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, irmos atrás dos infortúnios ocultos, para que possamos sempre fazer o melhor, buscando esse despertar do Espírito nas nossas vidas. Nós queremos agradecer pela oportunidade, rogar que neste Natal nós tenhamos muita paz, muito amor com as nossas famílias, com aqueles que nos são queridos, lembrando que nós estamos neste ano aí com pandemia, distanciamento social, mas que independentemente de estarmos juntos fisicamente, nós possamos nos conectarmos pelo sentimento de amor, pelas boas vibrações, pelas preces que nós devemos fazer em nosso benefício, em benefício dos nossos entes queridos, em benefício de toda a nossa humanidade. Que o Mestre amado Jesus possa nos inspirar a cada dia do próximo ano que se aproxima, que nós tenhamos cada vez mais forças e vontade de nos transformarmos em pessoas melhores. Um grande abraço a todos e que Jesus nos abençoe. Muita paz.